abrindo as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. É um livro que está bem no final da Bíblia. Amém, irmãos? Amém? Vamos fazer a leitura. Capítulo 5, versículo 18. Amém? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, irmãos? Amém? Foi só uma leitura? Ou os irmãos entenderam o que está escrito? Amém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus querido e poderoso, Pai, mais uma vez eu me coloco à disposição do Seu Espírito, porque eu de mim mesmo nada posso ensinar, Senhor. Eu de mim mesmo, Senhor, sou simplesmente mais um homem, Senhor, mais uma pessoa falha e pecadora, mas eu clamo pelo Teu Espírito Santo, pela presença dEle e pelo agir dEle aqui neste momento, que o Senhor possa falar através da minha vida. Senhor, eu não quero me exaltar, que o Seu nome seja exaltado, Senhor, que a minha boca seja a Sua aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu não sei se os irmãos já ouviram algum tipo de mensagem dessa maneira, eu creio que já. Não é uma mensagem muito, vamos dizer assim, rara, né? É uma mensagem até que bem pregada, né? Bastante pregada. Dê graças por tudo o que acontece na sua vida. E hoje, irmãos, eu queria dar 3 motivos, apenas 3 motivos, para que nós possamos dar graças, agradecer a Deus. 3 motivos, bem simples e bem rápido. Hoje nós temos pouco tempo, mas eu não tenho como esgotar o assunto nesse pequeno período, né? Mas eu vou dar 3 motivos para os irmãos. Por que dar graças? Por que agradecer a Deus por alguma coisa? Né? Porque o ser humano, ele tem um mal dentro dele, que ele tem o costume de agradecer somente por aquilo que ele recebe e agrada o seu eu. Se você recebe alguma coisa, se tudo vem da parte de Deus, nós como cristãos temos o Espírito Santo, aceitamos a Cristo, então o inimigo, o maligno, ele já não tem mais poder sobre a nossa vida. Então tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus ou é obra de Deus. Então nós temos que agradecer por tudo que acontece na nossa vida. E não somente por aquilo que é bom, porque às vezes Deus nos abençoa com algo, né? Um carro, ou uma casa, ou, né, um namorado, alguma coisa, e nós agradecemos porque é bom para nós, porque saciou o nosso ego, porque nós ficamos felizes. Então nós damos graças e agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas e pelas lutas? E pelos momentos ruins? E pelos momentos difíceis? Será que nós damos graças? É difícil, né? De dar graças nesses momentos. Irmãos, eu vou passar para os irmãos um ingrediente, uma chave que é interessantíssimo. Você sabia que quando você agradece, você está pedindo mais? Indiretamente. Sabia disso? Quando você agradece por algo, você indiretamente pede mais. Sem que você precise de pedir mais assim diretamente para a pessoa, que isso traz até um constrangimento, né? Por exemplo, se eu ganhei algo do presbítero Antônio, e eu simplesmente pegar esse algo e virar as costas para ele, o que ele vai pensar? Camarada mal agradecido, eu nunca mais dou nada para ele. Você fechou ali, naquele momento, as suas portas de bênção através daquela pessoa. Mas quando você agradece a pessoa, você diz: olha, muito obrigado, eu sou muito grato, olha, foi de grande valia na minha vida, gostei mesmo. Quando você começa, né, a agradecer, mostrar o seu desejo de gratidão, né, mostrar a sua, vamos dizer assim, tentando retribuir com palavras aquilo com a pessoa, indiretamente você está pedindo mais. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso. Quando Deus entrega algo para você,
indiretamente, quando você agradece a Ele, você está pedindo mais. Deus te abençoou, Senhor, muito obrigado, eu te dou graças, porque foi o Senhor que me deu, eu tenho certeza disso, muito obrigado, não precisava de tudo isso, mas o Senhor foi um Deus fiel, que deu até aquilo que eu não precisava, muito obrigado. Você está pedindo mais, e Deus, Ele se agrada daquele que dá graças por aquilo que Ele faz na vida da pessoa. Porque quantas vezes nós não vemos as pessoas virem para a igreja por uma necessidade extrema? Eu já vi muitos casos aqui. A pessoa chega aqui por uma necessidade extrema, ela recebe ajuda, Deus ajuda, os irmãos ajudam, o pastor ajuda, a igreja ajuda, todo mundo, né, naquele sentimento de união, naquele sentimento de companheirismo, para demonstrar o amor de Cristo, ajudamos, e a pessoa simplesmente some. Ela não volta nem para agradecer. Como fica o nosso coração? E eu fico pensando, o coração de Deus, porque querendo ou não, nós estamos aqui para cumprir os mandamentos dele, e se nós ajudamos, nós não ajudamos para saciar o nosso ego, nós ajudamos porque nós somos obedientes à palavra dele. E eu fico vendo Deus lá em cima pensando, eu falo, olha, como que pode esse meu filho? Eu abençoei ele, ele precisava, ele me buscou, e agora ele nem volta para me agradecer. Se quer uma palavra, não precisa de ser na igreja, lá fora, Senhor, muito obrigado. Se quer isso, a pessoa faz. E quantas pessoas mal agradecidas nós não vemos? E eu vou mostrar para os irmãos 3 motivos para que nós possamos agradecer. Porque às vezes parece que não tem motivo para agradecer, mas nós temos motivo para agradecer. Quer ver o primeiro? Porque nós estamos vivos. Porque nós estamos vivos. Eu já falei uma vez e volto a repetir. Se você acordou de manhã, se você percebeu que você está vivo, que você tem a mesma saúde de quando você dormiu na noite anterior, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida. As misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez na sua vida, e já é um motivo para agradecer. Por que eu devo de agradecer quando eu acordo de manhã? Porque eu tenho um emprego. Eu posso sair de casa e sei que eu vou trabalhar. Por que eu posso agradecer de manhã cedo? Porque eu tenho um marido, porque eu tenho uma esposa, porque eu tenho filhos, porque eles acordaram bem, porque eles acordaram sem nenhuma doença. Ou vai lembrar de agradecer só quando a doença cometer a pessoa? Quando nós acordamos de manhã e nosso filho, nosso cônjuge acorda com febre ou com alguma coisa, aí nós vamos agradecer. Nossa, como seria bom se ele tivesse acordado hoje com saúde. Aí nós vamos agradecer? Não, agradecemos todos os dias, porque acordamos com saúde. Todos os dias. Todos os dias. Porque nós temos o que comer. Porque quando você coloca algo na sua mesa, você não colocou aquilo na sua mesa simplesmente porque você trabalhou, é porque Deus proveu na sua vida. Nós temos que entender que a provisão que está na nossa mesa não é algo do nosso mérito, mas uma promessa de Deus que está se cumprindo. Por isso eu dou graças a Deus. Porque nós, quando vamos comer, a primeira coisa que fazemos, seja em pensamento, seja em voz alta, seja do jeito que for, mas dê graças, Senhor, obrigado por este alimento. Eu te dou graças, porque muitos não têm nem a metade disso para comer, porque muitos não podem nem sentir o cheiro disso, mas eu estou podendo comer, e se eu quiser comer de novo, eu como. Graças a Deus por isso. Porque eu posso caminhar, andar, falar, ouvir, ver, e muitas pessoas estão privadas disso. Sabia que muita gente queria estar sentado nesse mesmo lugar, ouvindo essa pregação, mas não pode porque é surdo. Não pode porque é surdo, porque nasceu desse jeito, porque alguma coisa aconteceu e perdeu a audição. Mas nós temos o prazer de ouvir a palavra do Senhor, e por isso eu dou graças a Deus, porque eu tenho boca para falar e ministrar o evangelho na vida daqueles que precisam, e muitas vezes nós não fazemos isso tendo a nossa voz. A pessoa está do nosso lado, nós temos voz, usamos ela para conversar de coisas banais e não falamos de Cristo. Dou graças a Deus porque eu tenho voz.
seja ela bonita, seja ela feia, seja ela do jeito que for, eu tenho voz, eu consigo me expressar. Se eu quiser falar do amor de Cristo, eu posso falar. Eu tenho essa possibilidade, posso fazer isso a hora que eu bem entender. É coisa do meu eu faço a hora que eu bem entender. Eu tenho essa possibilidade, porque eu posso caminhar, porque eu posso ir até muitas vezes em lugares que desagradam a Deus. Sabia que muitas vezes as nossas pernas correm para os lugares que desagradam a Deus? E se é uma coisa que desagrada a Deus, isso é claro na Bíblia, porque a Bíblia diz claramente que se tem uma coisa que Deus abomina, são pés que se apressam para o mal. E muitas vezes nós olhamos as pessoas sentadas em cadeira de rodas, impossibilitadas, e não vemos a dificuldade deles. Não vemos que muitas vezes ele olha para a nossa igreja e fala: tem um degrau ali, eu não posso entrar ali, que pena. Você pode entrar e sair a hora que quiser. E muitas vezes deixamos de vir na casa do Senhor por outros motivos. E nós temos pernas para andar até aqui e entrar dentro do templo do Senhor e adorar Ele com a sua voz. E nós deixamos isso para trás. Nós temos saúde. Irmãos, por mais que você tenha doenças no seu corpo, por mais que você sinta dores, por mais que alguma coisa te faça se sentir mal, irmãos, você tem saúde. Pensa que tem gente que não tem isso. Dê graças a Deus por isso. Temos que glorificar a nossa vida de manhã quando levantamos, porque nós temos tudo isso. Prestaram atenção quanta coisa você tem? Quanta coisa você tem que muitas pessoas não têm. Porque eu tenho condição de ir no shopping e comprar o que eu quiser a hora que eu bem entender. Se eu quiser, eu não tenho dinheiro agora, tudo bem, eu recebo meu pagamento, eu compro. Irmãos, se você for para uma realidade não muito longe daqui, vai para o Brasil, para a nossa terra, vê se você consegue fazer isso. Vê se no Brasil você consegue pegar e comprar um tênis de marca. Se você quiser pegar o seu salário, você compra 10 tênis de marca. Em um mês e não fica devendo nada. Vai para o Brasil para você ver se você consegue comprar. Se não for parcelado, você compra um e fica o ano inteiro pagando ele. Aqui, se você quiser, você compra um por mês. Nós temos motivo de sobra para dar graças no quesito físico, no quesito humano, carnal. Nós temos motivo de sobra para dar graças a Deus. Quer ver outro motivo? Pelas lutas, pelas provações. Mas talvez dentro da sua cabeça você está ligando uma coisa com a outra aí agora e falando assim: mas o irmão acabou de dizer que se eu agradeço, eu estou pedindo mais. Eu vou pedir mais lutas, eu vou agradecer pelas lutas, para quê? Para que venha mais lutas? Sim. Essa é a minha resposta para a sua vida, sim. Sabe por quê? Eu nunca vi um povo que tem uma crença, que segue um padrão, que entra em uma luta já com a vitória decretada. Eu nunca vi um povo a não ser o nosso. O cristão, quando ele entra em uma luta, em primeiro lugar, ele já entra sabendo, porque normalmente tem revelações dizendo que ele vai passar por uma luta. Em primeiro lugar, ele já entra sabendo que vai enfrentar. Em segundo lugar, Deus nunca abandona ele no meio da luta. E em terceiro lugar, quando ele entra na luta, ele sabe que ele já vai sair como vencedor. Eu nunca vi um povo que entra em uma luta, entra em uma batalha e sabe que vai ser vencedor antes de entrar nela. Nós somos o povo que é o único que quando entra em uma batalha, quando entra para um conflito, já sabe o resultado. Além do privilégio de saber o resultado, irmãos, cada vez que você passa por uma luta, cada vez que você é provado, você vai sendo aperfeiçoado. Eu já falei isso uma vez aqui, vou voltar a repetir: converse com uma pessoa que nunca viveu luta na vida, e você vai ver que tipo de conversa que ela tem. E você pega uma outra pessoa que só vive luta e converse com ela, e você vai ver a carga de experiência que essa pessoa tem, quanto que ela não pode te ensinar. E você vai ver a diferença de nível, o quanto que a pessoa que vive luta aprende, o quanto que ela sobe na vida, o quanto que ela sobe espiritualmente, o quanto que ela sobe, vamos dizer assim, em sabedoria, em conhecimento. Presta atenção em uma pessoa que já viveu muita luta, e presta atenção em uma pessoa que nunca viveu luta.
E você vai ver a diferença de conversa. Como que é diferente você conversar com esses dois tipos de pessoas distintas. Irmãos, eu fico vendo na Bíblia que Paulo ele fala, lá em Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 37 em diante, ele diz que nós somos entregues todos os dias, como ovelhas vão para o matadouro. Nós somos entregues à morte, todos os dias, como ovelha vai para o matadouro. Todos os dias. Todos os dias. Mas sabe o que diz no versículo 38, em seguida a promessa? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Você já entra na luta sabendo que você é vencedor. E por que não pedir mais luta? Eu quero ter mais experiência. Eu quero ser melhor perante a presença do Senhor. Que venha a luta, eu já sei o resultado. Eu já sei que eu vou sair vencedor. E por que é que eu não vou pedir mais lutas, Senhor? Obrigado pelas lutas, obrigado pelas provações, porque através delas eu tenho sido alguém melhor. Porque quando eu olho para trás e vejo aquele que nunca viveu lutas, eu era um carrasco, eu era um sem amor, eu era uma pessoa que tinha um coração duro, era uma pessoa que não ouvia ninguém. Mas hoje eu vivo luta, hoje eu vivo provação. Passo, não sou um reprovado, eu sou aprovado, porque eu já sei o resultado e vejo a diferença na minha vida. Por isso, obrigado Deus, graças eu te dou pelas minhas lutas. Entenderam o motivo de por que pedir mais lutas? É ruim, é difícil, mas é no momento da luta é que você vai mostrar o seu ponto forte. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque na fraqueza, é na injúria, é na necessidade que o seu ser, na sua fraqueza, se faz forte. Não adianta mostrar que é forte quando você está bem. Você tem que mostrar que é forte quando o negócio está pegando. A sua força se mostra quando o negócio está pegando. Paulo fala isso em 2 Coríntios 12, no versículo 10. Pode ir lá em casa depois, se vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Pode olhar lá e você vai ver em que situação que Paulo estava. Olha o capítulo inteiro, melhor dizendo. Você vai ver em que situação que ele estava para dizer isso. Está pensando que ele estava passando por um momento bom? Não, olha lá, eu vou deixar vocês na dúvida, para vocês verem em que situação que ele estava. Nós somos o único povo que sabe o resultado da luta. E muitas vezes nós fazemos uma oração de tolo. Hoje eu digo com autoridade e propriedade, oração de tolo: Senhor, livra-me das lutas. Livra-me das lutas. Quando na verdade nós deveríamos de enfrentar e sair de lá vitoriosos, porque a vitória já é nossa e garantida por Deus. O único povo que sabe que vai ser vitorioso pede para o Deus dele livrar da luta, livrar do sofrimento. O que é isso, meus irmãos? Senhor, me livra dessa luta, Senhor, me livra desse sofrimento. Você já é vitorioso, para que pedir para se livrar? Em frente, saia como um vencedor. Último motivo para ser grato. Vocês sabiam que nós, hoje, temos algo que na antiguidade somente profetas e reis tinham? Sabiam disso? Nós hoje temos algo, todos nós aqui, pessoas que já aceitaram a Cristo, pessoas que muitos já são batizados no Espírito Santo, pessoas que já renderam o seu coração perante Cristo, já entregaram para Ele, o seu coração. Todos nós temos algo que somente profetas e reis tinham. Sabe o que é? Espírito Santo. Desculpa, irmãos. Espírito Santo de Deus. Irmãos, nessa época, somente quem era ungido rei, somente quem era sacerdote, tinha o prazer de ter o Espírito Santo de Deus. Isso que você sente aqui na igreja, essa coisa gostosa que você sente aqui na igreja, que te faz te dar glória, que te faz te dar aleluia, que faz você botar a mão para cima e dizer: Senhor, a glória é tua, Senhor, que todo louvor seja teu. Isso somente os reis e os sacerdotes poderiam ter naquela época. E nós hoje, graças a Jesus, temos o privilégio de sentir isso, todos nós.
E é um motivo de sobra para você agradecer a Deus pela presença do Espírito Santo. Se você sente a presença do Espírito Santo, você tem motivo de sobra para você agradecer pela presença do Espírito Santo. Tem um versículo de um rei famoso que sempre me fica na minha memória. Ele não sai da minha memória, porque foi uma oração em um momento de muita tristeza dele. E essa oração se tornou um salmo, que é o Salmo 51. E lá ele fala algumas palavras que parece que não tem muito sentido, mas se você olhar lá no fundo, o significado dele, presta bem atenção: Senhor, não me afaste da sua presença, não retire de mim o seu Espírito Santo. Salmo 51, lá no versículo 7, pode olhar a palavra de Davi. Sabe por quê? Era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus, e quando ele pecou e percebeu que Deus tinha todo o direito de retirar dele, ele percebeu o que ele estava perdendo. Ele percebeu de onde é que ele ia sair, o que é que ele ia deixar de ter. Ele percebeu. Você sabe o que ele quer dizer nessa oração? Nessas simples palavras, nesse versículo, lá no fundo do coração dele, porque as nossas palavras falam uma coisa, mas o nosso coração lá no fundo está dizendo muito mais coisa. É como se fosse um iceberg, o que você fala é a ponta, mas o restante, aí, vamos dizer assim, o contexto de tudo está lá no fundo. Olha só, presta bem atenção, o que Davi quis dizer? Ele quis dizer: Deus, Senhor, pode tirar meu reino, pode tirar meu dinheiro, pode tirar meu poder, pode tirar minhas mulheres, pode tirar minha vida, mas não retire de mim o seu Espírito Santo. Ele sabia o que ele estava perdendo. E nós todos temos hoje o Espírito Santo, e nós damos graça por ele. Damos graça porque ele está na nossa vida, porque nós podemos sentir ele, e que muitas vezes ele nos direciona nas coisas. Irmãos, como é gostoso você poder saber que o Espírito Santo te direciona. Quem vai para hoje eu vivo essa experiência, quem vai para um serviço que é muito longe, quantas vezes você está andando, de repente é melhor ir por aquele caminho, um caminho que você nunca fez, mas você vai e faz aquele caminho. Depois você descobre por que você fez aquele caminho. Como é gostoso ter isso, ter esse privilégio que daquela época ninguém tinha, só reis e profetas. Irmãos, nós temos hoje unção de reis e profetas. Nós temos privilégios de reis e profetas, de reis e sacerdotes. Irmãos, quer outro motivo para glorificar? Quer outro motivo para dizer: Senhor, eu te dou graças? Demos graças pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.